Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade, né? Continuidade a, não é, vamos dizer, um estudo sobre o dilúvio, o Apocalipse do dilúvio, na versão do livro de Enoque, usando Enoque, o livro de Enoque e a Bíblia, né? Então, conta-se a história Enoque antes do dilúvio. Então, nós estamos trazendo um trabalho, fazendo esse estudo, tá certo? Usando o livro de Enoque e usando a Bíblia. Né? A Bíblia fala já no ponto final, né? A Bíblia fala sobre o final já de toda a história. Vamos ler aqui o que está escrito aqui para a gente entender. Essa é a quarta, é a quarta lição do estudo. Tem as outras três para trás, você tem que pegar para que você possa entender o que aconteceu no período do dilúvio, naquele período entre Noé, tá certo, e Enoque. Porque, como nós sabemos, Enoque foi gerado por Lameque, e a partir daí começa a se desenhar, né? Se desenhar o dilúvio, porque através de Lameque veio toda aquela filiação chegando e com Noé, aonde Deus, naquele momento, Deus determina escolhendo Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 13, diz assim: Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de taubas, se preste. Nela farás compartimento e calafatarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a fará 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocará lateralmente. Fará o pavimento da arca, um embaixo, o segundo e o terceiro. Porque estou para derramar algo em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De tudo de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservar vivos. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, todo réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para o conservares em vida. Bem, irmãos, esse aqui é o pano de fundo, é o desenho do que aconteceu no dilúvio, né? Aconteceu no dilúvio, esse é o pano de fundo que nós sabemos, aonde Deus, segundo a palavra do Senhor, ele se arrependeu de ter feito o homem. Bem, vamos agora entrar no livro de Enoque. Eu tenho ele aqui, mas volto sempre a repetir. Você pode pegar esse livro do Enoque em aplicativo que existe, né? No Google, no Play Store. Você vai no Play Store e coloca lá o livro de Enoque, que aparece o livro de Enoque. E junto nós estaremos fazendo a leitura. Bem aqui tem o nomezinho, inscreva-se. Se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, compartilha, tá certo? Me ajude a atingir a 1.001 inscritos. Tá? Esse estudo aqui, você pode achar, pastor, mas por que esse estudo? Irmão, o livro de Enoque tem muito, mas muito, o que nos ensinar. Muito mesmo. Você não tem ideia disso. Ah, pastor, mas já aconteceu o dilúvio. Irmão, nós temos que tomar como exemplo, tá certo? Como exemplo, o dilúvio. Porque assim Jesus disse. Assim ele falou. Ele usa o dilúvio também. Ele comenta sobre o dilúvio. Então, vem comigo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, me ajude a chegar a 1.001 inscritos, tá bom? Vamos lá. Nós paramos aqui. E elas ficaram grávidas e deram à luz grandes, gigantes. Irmãos, a Bíblia fala, vamos dizer mais ou menos no contexto,
vamos dizer assim, na altura de cúbicos. Irmão, aí eu fui pesquisar, tá certo? E a gente percebe que na época do cimérico, no cimérico, eles mediam um cúbico, era 49,50. No egípcio, era 52,40. Os assírios, era 54,90. Então, tem umas pessoas com 300 cúbicos, tá certo? Com uma altura de 135 metros de altura. É muito alto, né, irmãos? É muito alto. Você pode dizer, pastor, mas o senhor acredita nessas alturas? Irmãos, eu acredito. Eu até acredito que poderia ter ainda um pouco maior. Hoje, nós temos um jogador de basquete com 1 metro, praticamente com 2 metros, com 1,90, tá entendendo? Para essa época de nós que somos contaminados por produtos químicos. E naquela época, não existiam esses produtos químicos. E o povo vivia mais, muito mais. Então a tendência era crescer, creio eu assim, né? Então veja bem, vamos lá, continuando. Estes devoravam todo o trabalho dos homens, até que os homens não foram mais capazes de sustentá-lo. Então, estes homens grandes, que se chamavam esses gigantes, eles chegaram ao ponto de começar a comer tudo que o homem plantava. Tudo que o homem plantava, eles iam lá e pegavam. Você vê que a Bíblia fala que a maldade do homem era terrível. Então, a gente percebe que aqui existia, irmãos, algo além do normal. Não era normal, porque aqueles homens que eram filhos de anjos decaídos, eu creio assim, anjos que se rebelaram contra Deus, então ficaram anjos decaídos. E a partir daí começaram a exercer coisas que não deveriam exercer. Então veja bem, os gigantes voltaram contra eles para devorar os homens, ou seja, eles passaram a ser carnívoros. E eles começaram a pecar contra os pássaros, animais, répteis, peixes, e devoravam a carne uns dos outros e bebiam o seu sangue. Veja que cenário, né, irmão? Que Enoque, esse livro de Enoque, ele descreve para aquela época, né, para a época do dilúvio, anos antes, não é no período de Noé isso, não é. É um período muito antes, até mesmo antes de Lameque, logo após Adão pecar e sair e povoar a terra e começar a crescer, e lá na frente, com algumas gerações, umas 10 gerações, a coisa se decambou, uma decadência humana, terrivelmente. Deus fala isso na Bíblia, tá certo? Então a terra queixou-se dos sem leis. Ao anjo Azazel ensinou aos homens a fazer espada, punhais, escudos e peitorais. Lhe mostrou depois dessas outras coisas a arte de fazê-lo, braceletes, ornamentos, a arte de pintar os olhos e o embelezamento das pálpebras e as pedras mais preciosas, todos os tipos de tintura para coloração, e o mundo foi mudado. Não é verdade? Você percebe, né, irmãos? Deus criou o homem sem vaidade. Sem vaidade. Não era necessário essa vaidade. Mas o maligno, a qual habitava no meio dos homens, ele já passou, irmãos, a mudar todo o contexto, todo um sistema, ensinando coisas ao humano, o homem, que não era necessário. Mas como você vê aqui, esses anjos que ensinavam essas coisas, irmãos, não eram anjos de Deus, eram anjos que não pertenciam à classe de Deus. Você percebe isso, como isso é interessante, tá certo? E havia muita impiedade, muita fornicação. E eles se desenharam e se tornaram corruptos entre os seus caminhos. Você pode imaginar, irmãos, eles faziam, ou seja, não existia lei. Era um mundo sem lei. Aonde a fornicação, aonde o sexo era uma coisa banal, né, para aquela época.
a gente, às vezes, nós vemos, estamos vendo alguns filmes muito antigos, quando retrata como é que era antes, a gente percebe que era uma coisa assim, fora do comum, né? O estilo de vida deles, né? A sexualidade era outro fator que levou Deus a destruir a humanidade, né? Outro anjo, Amezarac, ensinou todos que lançam encantamentos, cortam raízes. Armários ensinou como lançar encantamento. Baraquiel ensinou aos astrólogos. Cocabiel ensinou presságios. Tamiel ensinou a astrologia. E a Radel ensinou a influência da lua. À medida que os homens pereciam, eles clamavam, as suas vozes alcançavam os céus. Ou seja, o clamor do homem, Deus fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, que o clamor do homem, o clamor da humanidade, irmãos, ela chega até o céu. Irmão, nós somos criaturas criadas por Deus para o adorar em espírito e em verdade. Quando nós fazemos algo errado com outro ser humano, a terra clama. Está lembrado de Caim, quando Caim matou Abel, e Deus diz assim, o sangue de Abel clama. A terra clama pelo sangue de Abel. Irmão, a gente precisa parar para pensar que nós estamos em pleno século XXI. É muito distante desse tempo. Mas nós vemos o como o homem ainda é mau. O como o homem ainda é perverso. Terrivelmente perverso. Em pleno século XXI, onde a tecnologia, onde o humanismo ela é pregada, onde o amor literalmente é pregado, onde a palavra de Deus ela é pregada, mas mesmo assim nós estamos vendo a perversidade do homem. Aí, e pertinho agora, uma guerra na Rússia, né? Você percebe isso, a Rússia contra a Ucrânia, você percebe ali a maldade do homem. Então, você percebe, irmãos, que nessa guerra agora, em pleno século XXI, essa nova guerra, não vou nem falar da Primeira e Segunda Guerra, não. Dessa guerra agora, onde os estupros, onde matam crianças, onde matam idosos. Irmãos, a maldade do homem é terrivelmente sem Deus. Então você pode imaginar, irmão, naquela época como seria, como era, sem ter um controle mental, sem ter um controle de lei. A lei eram eles que faziam, eles mesmos faziam as suas próprias leis. Então você percebe o quanto isso é importante você saber? Veja bem, então Miguel, Gabriel, Suriel e Uriel olharam para baixo desde o céu e viram a quantidade de sangue que estava sendo derramado sobre a terra e toda a iniquidade que estava sendo feita sobre a terra. E disseram uns aos outros que a terra devastada clame com o som dos seus gritos até o portão dos céus. Agora a vós, ó Santo dos céus, a alma dos homens se queixam, dizendo, levai nossas queixas diante do Altíssimo. E eles dizem ao seu rei, ao Senhor, o rei, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis, que seu glorioso trono se mantenha por todas as gerações do mundo. Seja bendito e seja louvado. Ah, Jesus, aí você percebe, irmão, que o homem ele sempre buscou através de uma adoração a Deus. Aqui nós estamos vendo os anjos, irmãos, que estavam no céu. Eles viram o clamor dos homens. Eles viram o que os homens clamavam por justiça. Porque mortes e mais mortes, a morte naquela época, irmão, era uma coisa mais banal do que hoje. Mas hoje nós temos, irmãos, como aprender melhor, como viver uma perspectiva de vida, entre aspas, melhor em termos de conhecimento. Porque o conhecimento, irmãos, nos traz benefício. E naquela época o conhecimento era dado pelos anjos, mas o diabo se transformou muitas vezes o conhecimento na maldade, para matar, para roubar, para destruir. Essa é a verdade. Então, você percebe que na época do dilúvio, nós não estamos tão distante, entre aspas, da violência daquela época, levando em consideração quem somos nós hoje. Está muito parecido, não é verdade? Está muito parecido.
Diz aqui, continuando, tu fizeste todas as coisas, e a autoridade sobre todas as coisas é tua, que é de Deus. E todas as coisas estão descobertas e abertas diante de ti. E tu vês todas as coisas, e não há nada que possa esconder-se de ti. Literalmente, ele falando que de Deus. Nada, a Bíblia fala, meu amado, que nada fica encoberto diante de Deus. Tudo é lúcido, porque ele é luz. Tá entendendo? Então, aqui, as pessoas, a dor das pessoas já clamavam por justiça e por Deus. Vê então que Azazel tem feito, como tem ensinado toda iniquidade na terra e revelado os segredos eternos que estão preservados nos céus. Semiasa fez conhecido encantamentos, ele a quem tu deste autoridade para comandar aqueles que estão com eles. E eles foram juntos às filhas dos homens, deitaram com aquelas mulheres, se tornaram impuros, lhe revelaram os seus pecados. As mulheres deram luz gigantes. Toda a terra desde então tem estado cheia de sangue e de iniquidade. E agora, vede as almas que morreram, apelam as suas queixas, chegam até o portal dos céus. E seus lamentos têm se elevado. Não pode sair em face da iniquidade que está sendo cometida na terra. E tu sabe todas as coisas antes que aconteça. E tu sabe disso e o que concerne a cada um deles. Mas tu nada dizes. O que devemos fazer com ele a respeito disso? Você percebe, irmãos, que o homem ele tem sempre uma escolha. Isso aqui é a realidade. A verdade é essa. O homem tem a escolha de fazer o bem, mas não faz. Naquela época, a mesma coisa. Ele tinha a escolha de fazer o bem, mas não fez. Não fez. Por que não fez? Porque tinha ali o maligno, o diabo estava ali. O diabo, irmão Lúcifer, que transformou Satanás, o adversário, nosso adversário, o adversário de Deus, estava lá, tentando o homem, destruindo o homem. Mas você pode dizer assim, mas por que Deus deixou isso? Irmãos, olha só, nós estamos falando entre a morte de Adão e a ascensão de Noé, 120 anos, ou 125 anos, 130 anos, mais ou menos. Parece que era 129 anos. Entre a morte de Adão e a ascensão de Noé. Então, irmão, será que Adão, será que Eva, será que Sete, será que esses homens não pregaram, não falaram da grandeza do que era o Jardim do Éden? Do que era a grandeza de Deus, de que era o amor de Deus. Será que eles não pregaram? Eu tenho quase convicção que Adão e Eva pregou, mostrou do que ele perdeu, mostrou o que aconteceu na vida dele, mostrou o que realmente tinha acontecido para que ele pudesse ter saído do Jardim do Éden. Mas o homem, irmão, levou outra para o outro lado, porque do outro lado tinha que o demônio, através de quem? Através de Caim, que naquele momento em que Caim matou Abel, o espírito maligno se incorporou nele, a partir daí, irmão, ele passou a disseminar o ódio. A gente percebe, irmão, o quanto e quantas coisas ruins o diabo fez desde aquele momento em que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden. Voltando aqui para a gente terminar essa parte, diz assim, e tu fizeste todas as coisas. Não, aí está aqui, o Altíssimo das Sentinelas. Diz aqui, veja bem, Enoque nos presenteia com a condenação dos fugitivos pelo Altíssimo das Sentinelas. Certo? Algum detalhe no fundo surge mais tarde no livro. Vamos ver mais tarde mais coisas. Ficamos sabendo que os fugitivos vieram para a área de Enoque nos dias de seu pai. Enoque é um escriba. Ele diz que foram os anjos que introduziram a escrita. Irmão, Deus, ele é a própria sabedoria. Eu creio nesse sentido.
Porque muita gente diz, não, a escrita surgiu no Egito ou na China. Porque a gente tem uma ideia de que o mundo, da forma que o mundo se encontra hoje, é da mesma forma que era quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, mas não era. Nós éramos um povo só, uma nação só, um habitat só, não tinha divisão. A divisão existiu depois, lá na frente. Lá na frente é que houve a divisão, que se confundiu as línguas, está lembrado? A Torre de Babel, mas nós éramos uma só linha, né? Só um pensamento, só um estilo de vida, só uma linguagem. Então você pode perceber isso, que ele diz aqui, foi os anjos que ensinaram as escritas. O Altíssimo instruiu um anjo para salvar o filho de Lameque. Quem era o filho de Lameque? Era Noé. O dilúvio, isto é interessante, pois além de profetizar detalhes do dilúvio, no seu tempo, revela que isso foi escrito em uma época quando Enoque, o avô de Lameque. Mas não sabe ainda como os filhos de Lameque serão chamados. Se os fugitivos eram jovens nos dias do pai de Enoque, então provavelmente 10 anos mais velho do que Enoque, talvez mais. Assim, provável que os eventos deste livro que nós estamos lendo acontecem em uma época em que os fugitivos não são bastante velhos. Eu tenho uma pergunta aí, se eles, os anjos no caso, né, viverem mais tempo do que poderiam pensar, era coisa normal? Mas não detalhe suficiente para chegar a uma conclusão, né? A maior parte dessa seção desse livro é uma profecia de condenação para os fugitivos. Eles verão suas famílias destruídas por lutas entre elas durante suas vidas. Eles sofrerão após suas vidas. As sociedades que fundaram serão eliminadas por um dilúvio. Então, Enoque, ele começa, irmãos, a ser levantado para escrever, para falar, para mostrar para essa humanidade. Irmão, esse livro de Enoque, volto a repetir, ele é um livro apócrifo? É um livro histórico, na minha visão, Mas nós temos muito que tirar de proveito para isso. Nós temos muito que tirar de proveito em relação a isso. Eu preciso entender isso. Eu preciso conhecer o que aconteceu no dilúvio, aprender o que aconteceu, mesmo você não acreditando, talvez você não acredite, talvez outras pessoas não acreditem, mas mesmo não acreditando, nós temos como referência, muitas vezes, irmãos, textos que parece que foi extraído da Bíblia. Então, meu irmão, a gente pode até, no contexto deste livro histórico, levar muitas coisas a sério. Mas tem muitas coisas, irmão, que vai nos serve para despertar, para levar a gente a pensar que nós não podemos ser o que aquele povo era. Mas o que está acontecendo é que nós estamos dando lugar a Satanás para fazer quase a mesma coisa. Possamos continuar o estudo, irmão. Vamos terminar agora essa parte. Próxima aula, nós estaremos continuando falando do livro de Enoque. Porque nós estamos vendo o pano de fundo de quem era, o porquê do dilúvio. Às vezes nós falamos, porque o mundo pecou, mas qual era o pecado? Então nós estamos penetrando nesse vácuo, nessa escuridão do conhecimento de como era na época de Lameque, na época pós-adâmico. Vem comigo. Precisamos aprender mais, precisamos conhecer mais, tá bom? Estaremos sim lendo a Bíblia, sim, estaremos, tá certo? Mas estamos aqui para também ver o que realmente poderia ter acontecido no dilúvio. E se poderia ter sido evitado o dilúvio. Como hoje, será que poderá ser evitado o Apocalipse? Mas não. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas, cada dia mais, tem destruído a humanidade. Bem, eu conto com você amanhã. Vem aqui, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Nos ajude a entender melhor o que é o Apocalipse do dilúvio. Tá certo? Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.